Fala de Escolhidos! Tivemos um episódio bem diferente dessa vez, bem interessante também. Vamos conversar um pouco sobre ele, mas antes, já deixa um like aí se possível, se inscreva no canal se você ainda não for inscrito. Vamos começar? Vambora! Para conversar sobre esse episódio, nós temos que conversar sobre tudo o que aconteceu, basicamente, porque foi um episódio com um tema bem interessante, o tema do conhecimento. Então muitas pessoas, quando, por exemplo, assistiram a prévia desse episódio, no episódio anterior, pensaram que a gente teria um Digimon como Wizardmon, como Wisemon, que são Digimons focados em aprender, em obter conhecimento e tudo mais. Porém não, nós tivemos dessa vez o Baomon, então o Baomon está aparecendo para vocês aí. E então acho que isso pegou muitas pessoas de surpresa, porque o Baomon teria tanta conexão com conhecimento? Bom, em primeiro lugar, o Baomon hoje em dia é bem conhecido como a evolução do nível perfeito para o Wizardmon, quase sempre ou sempre conectado com a linha evolutiva que vem do Wizardmon ali, que vem do Impmon e tudo mais. Não faz sentido que ele também queira conhecimento, queira se tornar melhor e mais forte, porque o próprio Wizardmon também pensa nisso o tempo todo, né? Ele veio para o mundo digital buscando cada vez mais conhecimento para que ele se torne um mago mais poderoso. Porém, o Baomon, na descrição dele, tem uma parte que poucas vezes é usada. Muitas pessoas consideram o Baomon o tipo do Digimon guerreiro, né? Ele que luta com uma espada e tudo mais, principalmente porque ele muitas vezes evolui para um Belzemon. A gente sabe como o Belzemon é, a gente não conecta o Belzemon com um Digimon que busca conhecimento, né? Ele é um Digimon que tem gula por poder. De certa forma, o Baomon também tem gula dessa vez por conhecimento, né? Vindo ali do Wizardmon de certa forma. Digamos que cada vez mais atrás de conhecimento e depois cada vez mais atrás de poder. E a gente não vê isso sendo usado, quase nunca. O que acontece é que o Baomon, ele tem um livro, né, que é conhecido como o Livro Vermelho de Apin. E esse livro é bem especial, né, porque basicamente ele consegue conceder a quem quer que seja um desejo ou algo do tipo, né? Nesse caso, no caso desse episódio, ele dá à pessoa um pouco de conhecimento se a pessoa participar de um jogo com ele, né? Aquele livro, na realidade, era o próprio Baomon. Mas é interessante que mesmo na descrição do Baomon é dito que ele pune aqueles que não cumprem o combinado. O combinado dessa vez, ali a gente tem o Kyoshiro participando de um jogo com o Livro Vermelho, que na realidade era o Baomon, e os dois competiam para ver quem tinha mais conhecimento, quem tinha mais inteligência. Então eles faziam perguntas um para o outro. Aquele que ganhava recebia um pouco de conhecimento do outro, e por aí vai. O que acontece é que o Baomon, obviamente, tem muito mais conhecimento, porque ele fica fazendo isso o tempo todo. Ele era viciado em conseguir conhecimento do que quer que seja, e mesmo assim ele acaba sendo pego no final através desse próprio jogo, né? A gente vê que o Kyoshiro, desde o começo dessa temporada, é um personagem que busca conhecimento, que é muito inteligente, né? Ele é muito mais inteligente do que outras pessoas da mesma idade que ele, por isso ele é o líder de várias coisas. Apesar de ele ser um covarde na maior parte do tempo, ele é muito inteligente. Então a própria Digimon dele, a Jellymon, também é uma Digimon extremamente inteligente da sua própria maneira. E o que acontece é que ele entra nesse jogo, e quando ele vê que ele está perdendo, ele continua indo cada vez mais, e a gente vê que a punição era o Kyoshiro perdia muito conhecimento, ao ponto de que ele estava esquecendo o que ele era, quem ele conhecia. Ele foi perdendo completamente a memória dele. Então o Livro Vermelho, o Baomon, estava retirando tudo do Kyoshiro até que o Kyoshiro morresse, basicamente, porque é o que acontece. A punição final do Baomon, basicamente, é a morte de quem quer que seja. Isso está na descrição dele. É parte desse Digimon, sempre foi, né? De certa forma, um Digimon bem cruel. O que acontece é que no final, os escolhidos acabam seguindo o Kyoshiro, encontrando, né, o que estava acontecendo, e daí eles desafiam o Baomon para uma série de perguntas completamente diferentes, né? Onde eles falavam que era uma trivia. Então eles faziam uma pergunta assim que só a pessoa poderia saber. Isso irrita o Baomon porque, obviamente, ele está perdendo, então ele começa a atacar eles. Mas daí, no final das contas, o Kyoshiro acaba recobrando parte do seu conhecimento, faz a Jellymon evoluir para o nível perfeito através de uma pergunta muito inteligente. Eles viram o jogo em cima do Baomon, que é obrigado a devolver todos os conhecimentos para o Kyoshiro. Então foi bem interessante como isso foi feito ali. O Baomon não é destruído no final, ele meio que aprende que o conhecimento pode vir de muitas maneiras diferentes, de várias formas diferentes, né?
e provavelmente ele vai mudar seus métodos. Ele disse que ele vai voltar para certo lugar para buscar conhecimento de maneiras diferentes. Mas eu quero fazer uma observação para vocês, galera. Esse episódio ele foi desenvolvido de maneira muito diferente, né? Tinha horas que a gente mudava de uma cena para outra num piscar de olhos, no estalar de dedos. Você tinha que prestar atenção para ver o que estava acontecendo. Muitas imagens muito bonitas, né? Mostrando cultura atrás, assim. Então eu acho que a pessoa que estava por trás da arte desse episódio, que estava por trás do desenvolvimento da história desse episódio, ela foi muito bem, foi muito legal o que ela fez. Então, em muitas partes, a animação desse episódio não era das melhores que a gente viu nessa temporada. Mas, ao mesmo tempo, foi tão bem trabalhado o roteiro, certas partes que foram colocadas assim de fundo, né, para representar certas coisas que estavam acontecendo, certas perguntas que foram feitas, que ficou muito bonito. Foi um episódio muito interessante, de uma maneira muito diferente. Eu acho que poucas vezes, se não nenhuma vez, nós vimos um episódio de Digimon como esse em toda a franquia, o que é muito legal, o que faz desse episódio muito impactante, muito diferente, muito importante para essa temporada também. Foi bem legal ver um pouco mais do Kyoshiro sendo trabalhado ali com a Jellimon de maneira um pouco diferente. E por último eu quero comentar o fato de que a gente vê realmente, muito provavelmente, fantasmas de pessoas, né, que estavam buscando o Kyoshiro na casa dele e levando até o Baomon. O Baomon tem toda uma cultura diferente, né, que foi usada como base para a criação dele. Ele tem muitos selos na roupa dele. Ele usa esses selos de várias maneiras diferentes, inclusive para estar provavelmente trazendo essas almas, mesmo que sejam almas de pessoas do passado, de volta para ajudarem ele e tudo mais. Então foi bem interessante ver tudo isso. Eu acho que o episódio foi muito legal de uma maneira diferente. Não se evolui muito da história ainda. A gente vê ali a evolução Warp da Jellimon, né? Mais uma vez, chegando no nível perfeito, mostrando que o Digivice dele também está bem melhor. Foi bem interessante. Mas agora que a gente já falou sobre tudo do episódio, vamos falar sobre a prévia do próximo. E como eu sempre digo pra vocês, obviamente a gente, falando da prévia do próximo episódio, vai estar lotado de spoilers aqui. Se você não quiser spoiler, por favor, para de assistir esse vídeo aqui agora. Tô avisando pra vocês não terem problemas com isso. Então eu vou começar a falar da prévia agora. E o próximo episódio vai ser bem interessante também, porque aparentemente a gente vai ter maior foco no Espimon, o que é sim muito importante, porque o Espimon vem tendo grande importância em todos os episódios, tá participando sempre, então todo mundo tá esperando que o Espimon faça mais, e eu acho que a gente vai pelo menos começar a ver isso no próximo episódio. Então a gente vê que tá acontecendo alguma coisa diferente ali, parece que o Hiro tá sendo controlado, então tem coisas bem ruins acontecendo que vão envolver o Gamamon, o Hiro, o Espimon. A gente vai ter que esperar para ver melhor, mas talvez a gente veja o Gulos Gamamon aparecendo, quem sabe, ou talvez até o Espimon evoluindo, né? Vamos esperar para ver, a prévia fica por aí, e o episódio também. Então, Digi Escolhidos, esse foi mais um episódio meio episódico, digamos assim, dessa temporada, onde a gente viu mais uma história ali apenas para esse episódio, que provavelmente não vai afetar os outros, apenas talvez um pouco na evolução de certos personagens. Mesmo assim, o trabalho desse episódio foi muito bem feito, na minha opinião, e por isso eu achei ele um episódio muito legal. Mas eu quero saber o que vocês acharam dele, então deixa tudo aí nos comentários. Todos os seus comentários são sempre muito importantes. Deixo também um abraço muito carinhoso para todos vocês. Aguardo todos vocês para todos os próximos vídeos. Então fui Digi Escolhidos. Até a próxima. Tchau, tchau.